Projeto Descobrir. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Projeto Descobrir. Há mais ou menos 3 meses, o Projeto Descobrir começou e nós começamos de uma maneira despretensiosa. Eu gosto muito de usar essa palavra, e a nossa intenção era ser absolutamente informativo. Contudo, nós começamos a perceber e ouvir muitos relatos de pessoas dentro e fora da igreja, além dos atendimentos de sexta-feira, que confrontavam muito a problemática de depressão, viviam com isso dentro de casa. E lastimavelmente a gente percebe que quem não enfrenta, conhece alguém, é vizinho de alguém, ou seja, é um problema extremamente presente. Eu costumo falar que a depressão ela não é epidêmica, ela é pandêmica. Existe uma pandemia de depressão. Todo mundo acha que depressão é um mal moderno, é algo que se apresentou dos anos 70 para cá, mas a história não é bem assim. Pesquisas dos últimos 10 anos nos mostram que egípcios, 1.300 anos antes de Cristo, já apresentavam os sintomas de depressão, mas ser encarada como ela está sendo encarada, isso é mais ou menos uns 30 anos. Eu acredito que existe uma irresponsabilidade muito grande, e eu vou começar a palestra falando isso, porque eu já vi algumas vezes as pessoas amanhecer o dia um pouco triste, mas uma coisa superficial, e falar: olha, eu amanheci deprimido hoje, e empregar o termo deprimido e empregar o termo depressão. E isso é uma maneira irresponsável, porque depressão não é uma tristezinha que vem e vai. Depressão não é uma coisinha simples, é uma coisa muito séria. E eu quero apresentar o seguinte: nós podemos vencer a depressão? Certamente que podemos. Mas primeiro eu quero apresentar ela para você como ela é. Eu quero que você tenha a patente informação do que ela é. Ninguém pode confrontar o que não conhece. Nós estamos dentro da igreja. Eu comentei com algumas pessoas. Aí o pessoal vem para mim e diz assim: pastor, depressão é de Deus. Eu nunca ouvi falar que uma doença fosse da patente vontade de Deus que alguém se lascasse. Eu falo assim até de uma maneira irônica, profana, usando um termo do Nordeste. Só que a gente tem que encarar ela como uma doença, sim, tratável, diagnosticável, e que exige uma responsabilidade de cuidado. Por favor, meu irmão, passa o primeiro vídeo aí, por favor. Minha doença não tem cara, não tem cor, nem aparência. Não se resolve apenas deixando para lá. Minha doença me mata todos os dias e eu sei como eu lutar contra ela. Eu posso estar aqui sorrindo, eu posso estar feliz com a companhia de outras pessoas. Eu sei como é que é. Tá tudo bem. Só que de repente ela chega. E quando ela chega, é na calada da noite, ou após um clique, e aí todas as certezas aparecem. Meu coração vai explodir, eu vou vomitar de nervoso, meu peito vai explodir em 1000 pedaços. E eu tenho certeza sempre de que é a morte que está vindo me buscar. E não adianta gritar, ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ajudar. E eu nem ao menos deveria estar nesse lugar. Eu não pertenço a esse lugar,
eu não pertenço a nada. E quem gostaria de viver assim, do lado de uma pessoa que sofre desse jeito? Minha mente enlouquece, ela se mostra minha melhor amiga e minha pior inimiga. E à noite que vem o medo dos pensamentos, de dormir, a estátua mental que nunca passa, e aquela sensação de infelicidade por ter acordado mais uma vez. A ansiedade e a depressão, ela não tem cara, não são sinais visíveis, são sinais que podem estar aí do seu lado, podem ser sinais que estão aí com você. Ajude quem precisa, a gente sempre precisa. Eu fiz questão de apresentar isso, e talvez alguém pergunte, você não ia falar de depressão? Mas a ansiedade ela é extremamente associada. Eu queria que você entrasse aí na apresentação, Abner, no próximo flash, por favor. Eu queria colocar essa cena para você, que parece uma cena meio utópica, mas ela é extremamente realista. Primeiro, vencendo a depressão. E eu não sei se você percebe, a palavra vencendo ela é gerúndio. Ou seja, você vai vencer dia a dia. Alguém pode pensar o seguinte: cara, a depressão tem cura. Existe essa coisa de dizer eu tive e acabou. Existe. Mas é um trabalho, é um tratamento. Entenda que a palavra vencendo é um gerúndio. Ou seja, é uma ação de processo. Não é que você vai tomar uma pilulinha hoje, a pilulinha mágica que você põe para dentro, mudou tudo, nossa, agora passou a depressão, estou bem. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: se eu posso vencer a depressão através de um tratamento, olha bem, tratamento é uma coisa que exige tempo, atenção e, acima de tudo, responsabilidade. Agora, não é uma responsabilidade somente da pessoa. Eu costumo dizer que existem deprimidos e codeprimidos. O codeprimido é o parente do deprimido, é a pessoa que convive com o deprimido. O codeprimido é aquela pessoa que precisa ser mais informada, que precisa pesquisar mais. Lastimavelmente, o codeprimido é a pessoa que menos conversa com os médicos. Você está deprimido, está doente, o problema é teu, vai lá no médico. É errado. Se você que está tomando nota quiser escrever um tratamento contra a depressão que começa vitorioso, que começa bem, é o seguinte: o codeprimido, ou seja, o parente do deprimido, indo até o médico junto com ele, de preferência, ouvindo tudo e relatando junto. Entenda o seguinte: o codeprimido é uma pessoa que proporcionalmente, eu não vou dizer que sofre igual, mas ele sofre numa proporção bastante considerável. Você olhar a pessoa que você ama, que não come, que não dorme, que sofre, que só chora, ou que faz aquele teatrinho que você está acostumado a ver. Uma coisa que me tira do sério é quando eu vejo pessoas dizendo que depressão é frescura, é mimimi. E o interessante é que na casística a gente tem visto que o seguinte: o deprimido, ele se mata porque é a terceira maior causa de suicídio no Brasil hoje, é depressão. Aí o codeprimido se deprime porque deveria ter feito algo e não fez. Muita gente diz assim: é contagioso. Não é uma questão de contágio, é a questão da convivência, da aproximação que elabora uma transferência comportamental. Muito parecido com contágio. O próximo olhado, por favor. É o que eu acabei de dizer. Para vencer você precisa conhecer. O próximo. Eu coloquei esse nome do
braço aberto, de frente para o mar. E esse homem de braço aberto, ele tem um significado. Uma das coisas mais difíceis para o deprimido é ele se colocar numa posição de abertura. A primeira coisa que um deprimido faz é se enclausurar. E nessa clausura, ele coloca o co-deprimido também fora. O universo só dele de silêncio. Agora me responda aqui uma coisa. Se eu chegar para um deprimido e dizer assim, olha, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos ali, vamos numa festa. Cara, para te agradar ele até vai. Para te agradar ele até dá uma aberturinha e você pode aproveitar isso para encaixar outras coisas. Mas não resolve o problema. É o começo. Eu acabei de falar para você, vencendo, processo, não é um dia. Ah, o fulaninho estava com depressão, eu levei ele no churrasco, ele comeu carne e ficou bom. Parece que a carne virou remédio. Churrasco é bom, mas não virou remédio. Próximo, por favor. Deixar claro para vocês. Primeiro, uma doença que afeta o corpo, disposição e sentimentos. Segundo, prevalência alta. Quando eu falo de prevalência alta, é que ela prevalece. É que ela sempre fica por ali. Ela fica rindo para você, mas aqui de trás da cortina do eu, a pessoa consigo própria, ela continua do mesmo jeito. É como se ela colocasse uma mascarinha aqui de estar sorrindo, mas dentro dela ela está em ruínas. Terceiro, várias formas clínicas, que eu vou explicar isso daqui a pouco. Terceiro, predisposição genética. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Infelizmente, existe uma predisposição genética que pode facilitar a depressão. Não digo com isso que se você teve, ou tem, ou enfrenta, o teu filho obrigatoriamente terá. Mas aquela predisposição genética, ela é um sinal preocupante. E a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Aí tem intensidade temporal variável. Não é porque você se curou com 1 ano que outro pode ser com 1 ano também. Esse fator que eu vou falar agora é extremamente importante. A depressão ela pode ser exógena ou endógena. Vamos entender um pouco disso. O sujeito tem um ente querido que falece, ou então ele tem um trauma, acontece alguma coisa. Ele se entristece e entra no ciclo depressivo. Essa é a exógena, ou seja, veio de fora. Mas também tem aquele caso em que a pessoa tem uma baixa de serotonina, tem uma baixa de dopamina, que são os neurotransmissores do cérebro, tem uma baixa daquilo. Por que isso baixa? Eu chego já. Aí a pessoa se deprime. No vídeo que vocês viram, não tem classe, não tem cor, não tem nada disso. A endógena, que é essa baixa de neurotransmissores, pode acontecer o seguinte: a pessoa ela muda de estado, muda de país, ela muda a alimentação. Uma alimentação que pode induzir a produção de um hormônio ou de um neurotransmissor e deixar de motivar a produção de outro. Isso pode deprimir biofuncionalmente. A pessoa pensa, estou com saudade do lugar onde eu morava. E não é isso. É uma questão biomecânica, como a gente chama. É uma questão bioquímica. Então, chegando aqui, eu fico falando o seguinte: quando eu falo de bioquímica, eu estou falando de algo extremamente perigoso. Porque se eu falo que a alimentação, ela te mudou bioquimicamente falando, teus músculos começam a funcionar mal, os teus sentidos começam a funcionar mal, e aí vem as patologias
que começam a se reproduzir oportunisticamente. A depressão, ela produz uma série de efeitos oportunísticos que podem deixar uma marca definitiva. Eu não sei se vocês param para pensar, mas é o seguinte: a dopamina, ela te dá alegria, a serotonina, ela te dá um raciocínio mais leve. Se você vai perdendo isso, vai perdendo o prazer das coisas. Inclusive, eu acho que eu estava comentando isso com o Wilson ontem, né? Sobre a questão dos neurotransmissores. Se isso começa a baixar demais, você entra no seguinte estado: você não tem mais prazer com absolutamente nada. Só que isso vai criando um ciclo vicioso, porque é o seguinte: eu não tenho prazer com nada, eu não vou comer nada, não vou gerar aquela substância, por fim, não consigo me levantar. Uma pessoa deitada em cima da cama, vivendo um fantástico mundo de Bob. Quem assistiu esse desenho aí, levanta a mão? O cara sai da depressão e oportunisticamente começa a desenvolver um tipo de esquizofrenia. Pessoas, elas têm uma dificuldade de entender que doença puxa doença, que um mal gera outro mal. Quando você chega em esquizofrenia, aí patologicamente falando, você vai ter que tomar um medicamento mais forte. Enfim, me responda uma coisa: enquanto eu estava no estado pré-depressivo ou intradepressivo, eu ainda poderia operacionar uma farmacologia um pouquinho mais suave. Mas quando eu estou no estado de esquizofrenia, aí a medicação ela é mais forte, a pessoa tem perda de funções cerebrais, projeta isso em 5 anos. Eu consigo resgatar essa pessoa completamente? Dificilmente. O pior de tudo é que as pessoas, elas começam a reagir tarde demais. A família espera não sei o que para começar a levar a pessoa no médico, ou levar no terapeuta, ou levar para um profissional. Depressão, ela se trata com medicação, com terapia e com uma vida adequada, condicionada. Então não é um grupo multidisciplinar que age em função daquela pessoa. Abre, passa o vídeo 2, por favor. Cada um de nós, cada ser humano, possui em si um mecanismo extremamente delicado e complexo, um órgão fundamental à vida humana, o cérebro. Um mecanismo que sabemos menos de 4% e estima-se que usamos apenas aproximadamente 10%. Neste exato momento, o cérebro ele está desenvolvendo dentro de você 10.000 funções. Talvez você seja consciente apenas de umas 5. Inúmeras engrenagens funcionam para que esse mecanismo funcione corretamente. E se esse mecanismo, dependente de cada engrenagem, tiver um problema dentro do seu funcionamento, diminui o seu ritmo. E acredite, por incrível que pareça, não existindo maior ou menor importância de engrenagem, mas se uma delas funcionar mal, então gera-se a famigerada depressão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, me diga uma coisa: quando você dorme, você lembra de respirar? Exatamente, é uma função cerebral que está além da sua vontade consciente. Você lembra de fazer digestão? Não, teu cérebro, nesse exato momento eu gosto de falar isso, porque as pessoas não pensam nisso. O teu cérebro, por exemplo, agora o Sérgio está olhando para a minha cara, com essa cara dele, que eu gosto dessa simpatia medonha dele. Nesse momento, o cérebro de cada
cada ser humano, você que está aqui, ele está operacionando mais ou menos umas 10 mil funções. Crescimento capilar, multiplicação de células, substituição celular, meiose, mitose, peristaltismo. Se você for colocar tudo que está acontecendo no teu corpo nesse exato momento, e é ele que governa, você talvez tenha consciência de umas 5 funções. Só que tem uma coisa: quando uma daquelas funções inconscientes começa a se perturbar, as conscientes também se perturbam. Ou seja, essa maquininha aqui, a gente conhece menos de 4%, usa menos de 10%, e a maioria do que ela faz, a gente não faz a menor ideia do que ela faz. Eu costumo dizer, a Bruna, ela quer ser neurocirurgiana. Ela vai passar o resto da vida entendendo uma coisa que ela nunca vai entender. Aliás, estudando uma coisa que ela nunca vai entender: o cérebro. E sabe o que é mais chocante nisso tudo? É que quando a gente começa a analisar os casos de depressão, tem depressão que é ridícula. É claro, exógena. Deixa eu falar aqui, uma pessoa que gosta de fazer unha, levanta a mão, uma pessoa que ama fazer unha. Tem ninguém, todo mundo assim, pessoa que ama, faz, gosta demais. Hoje eu estou assim, o Picu gosta de fazer unha, levantou a mão, entendeu? Você gosta de fazer unha, né? E uma coisa, você acha que você se deprimiria, mas patologicamente está com a unha quebrada? Você acha que não? Pois é, uma vez eu atendi uma mulher aqui, ela perdeu 30 quilos. Eu queria quebrar a unha do jeito que ela quebrou, porque eu peguei 50. Você está entendendo? A gente está rindo aqui, mas é um negócio estranho. Ela quebrou a unha e ela se deprimiu ao ponto de perder 30 quilos, ela quase morre. Tomava remédio pesado, Depaquene, 500 miligramas. Eu dizia o seguinte: rapaz, o remédio que essa mulher toma, no dia que ela morrer, os bichos da terra não vão comer ela, porque você está entendendo? O veneno impregnou no corpo por causa de uma unha. Vai lá, Abel, o próximo da apresentação. Olha bem, eu gosto de colocar isso aqui para o pessoal. CID, o Código Internacional de Doença. Então você vê F33, F34, F34, F341. Tudo isso daí são códigos de atestado que o médico faz e que a justiça usa em função de depressão. Só que tem uma coisa que ninguém até hoje conseguiu me explicar, e eu acredito que é necessário um esforço. Aqui vocês estão vendo que o Ministério da Saúde, ela reconhece, porque a Organização Mundial de Saúde também tem o CID da doença. Só que preste atenção, abre, passei por outro. Lei 6256 de 29 de janeiro de 2019 é uma lei estadual do Distrito Federal. Pasme, é a única lei nesse país que trata de depressão. Agora me responda uma coisa, me console na minha burrice, pelo amor de Deus. O Ministério da Saúde tem o CID. Eu não sei se vocês já repararam, a diabetes ela tem toda uma estrutura, máquina de hemodiálise, entendeu? Existem leis a respeito, né? Para os doentes de diabetes ter direito a uma série de transplantes de pâncreas, uma série de coisas. Como é? Medicação gratuita, tem tudo isso. A única lei do Brasil que trata de depressão é essa daí. Não existe nenhuma lei federal. Agora me responda uma coisa: você, meu irmão, que é administrador, se eu tenho uma autarquia que reconhece como doença e eu não tenho uma legislação, adiantou o quê? Juridicamente falando, o Estado está de costas viradas para os portadores de depressão. É por isso que até hoje você vê tanta gente se deprimindo e ficando no ciclo e piorando, gente que vai ao suicídio. Por quê? Porque não existe uma legislação que ampare essas pessoas. Uma grande contradição. Quer dizer que o Estado reconhece isso como doença? Reconhece. Mas o que faz em Coreia? Nada.
Eu fico revoltado com isso, porque o Estado, quando ele reconhece uma doença, ele está obrigado a agir em cima daquilo. O deprimido está juridicamente solitário, o que é um outro grande desafio. Para frente aí, Iago. Olha bem, neuralidade e fisiologia da depressão. As reações da depressão do organismo são muito mais amplas do que alterações de humor perceptíveis. Ela engloba desde a deficiência de níveis de alguns neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina, até alterações em níveis hormonais. Fale comigo, hormonais. Quem é aqui que sofre de TPM? Eu acho tão bom. Vamos ser sinceros. Eu vou fazer a pergunta de novo. Porque, quem é que sofre com depressão aqui? Depressão não. Quem é que sofre com TPM aqui? Você sofre também, né, meu irmão? Companheiro de guerra, é isso aí. Cara, mulherinho, falar uma coisa pra você. Quando você está no meio da TPM, você percebe que você está louca, sabe que você está louca, mas não consegue fazer nada a respeito. É uma alteração hormonal. Eu quero fazer esse paralelo para que você entenda que quando você está passando por você não, quando alguém passa por um processo depressivo e entra nas raias da questão hormonal, cara, é um negócio do satanás para você conseguir driblar isso. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês: muita gente toma remédio de depressão e não vê efeito. Às vezes toma 2, 3 anos e não vê efeito. Por quê? Porque muitos médicos, dentro da sua linha de diagnóstico, confundem hipotiroidismo com depressão. Eu não sei quem foi, eu perguntei aqui para uma pessoa que ela apresentava sintomas de depressão, mas eu sempre tenho esse cuidado. Eu pergunto, me diga aqui uma coisa: sua mãe tem algum caso na família de hipotiroidismo? A pessoa, não, minha mãe tem, eu tenho, não sei quem. Então faça o seguinte: faça a pessoa fazer esse exame também. Peça um exame ao médico, porque pode ser que seja. E aí o que acontece? A pessoa toma remédio para depressão, se entope de remédio, fica babando feito um doido e não funciona, porque é simplesmente um problema hormonal. Eu vou dar um toque para você aí, mulherinho. Você chega na anteperna, você faz assim, sua perna fica inchada, estando ou não estando no seu ciclo de TPM, dor de cabeça, cansaço excessivo, mau humor excessivo, muita gente está deprimida. Repita comigo: arritmia, hipotiroidismo, anúsia. Nunca tinha ouvido falar de anúsia, né? Pois é, são doenças muito parecidas com depressão, têm os mesmos sintomas, e o interessante é que essas doenças você toma remédio e fica bom. É por isso que eu acho interessante sempre ter um acompanhamento do médico, e um médico que esteja disposto a ouvir você. Doutor, existem casos na minha família disso e daquilo, para que você também não esteja sendo medicado de uma maneira equivocada. Fico pensando, eu não sei se foi a semana retrasada, teve uma senhora aqui que fazia 6 anos que ela tomava medicação pesada já. Ela já estava tendo prejuízo em diversos setores da vida pensante dela. E eu disse: escute, faça um favor, o
quê? Você conversou comigo algumas vezes. Peça para o seu médico fazer uma varredura de hipotireoidismo, porque eu tenho a impressão que você não tem depressão. Porque os seus sintomas, com a medicação que você toma, a todo esse tempo, pelo menos uma melhora você tinha que ter sentido. A mulher estava tomando a medicação errada. Interessante, ela tomou o remédio, ela já dá a patologia certa e ela começou a ver uma grande mudança. Eu acho que eu já tive uma conversa dessa uma vez contigo, não foi, Ana? Eu acho que parece que eu tive uma conversa dessa com você uma vez a respeito de uma pessoa, né? Eu perguntei, fulano tem hipotireoidismo? Não, a família quase toda tinha. Como é que é? Não lembro, eu também não lembro direito, não. Agora, eu acho que foi você. É porque vocês se parecem tanto, a cabeça principalmente. Entendeu? Pois é, entendeu? Próximo aí, gente fina. Erro grave. Eu queria que você repetisse isso comigo. Resiliência artificial. Ou seja, autodesrespeito. Eu vou explicar o que é resiliência. É indispensável que a depressão seja sempre confrontada. Ignorar os sintomas e fingir que está tudo bem é o pior. Resiliência é o seguinte: se eu pego uma latinha de Coca-Cola e eu faço assim com ela e eu espremo e jogo no chão, ela não volta. Mas se eu pego uma borracha e faço assim com ela e solto, ela volta à forma normal. Resiliência é a sua capacidade de se reestruturar, é a sua capacidade de voltar ao seu estado natural. Só que tem muita gente que tem uma resiliência artificial, está morrendo em vida, está tudo dando errado, a pessoa dá um caco por dentro, aí ela chega aqui na igreja com o dente na fresca, parece um jumento. Está tudo bem, está tudo ótimo, você nem sabe, se melhorar estraga, faz até um teatro. Vou falar uma coisa para você, pelo amor de Deus, não faça isso. Resiliência artificial talvez seja um dos maiores erros dos portadores de depressão. Não finja que está tudo bem. Seja sincero. Cara, não está. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. E o interessante é o seguinte: se você conhece alguém deprimido, você sabe que a pessoa não está bem, ela faz teatro. Não é que você vai forçar a barra também, dizer, eu sei que você está ruim, viu? Eu sei que você está uma bosta, viu? É claro que você não vai fazer isso. Mas você vai acompanhar a pessoa. Você vai ter aquele cuidado, aquela atenção com aquela pessoa. Eu fico pensando, todas as pessoas, eu estou falando 100% dos suicidas em virtude de depressão, horas antes, estava brincando com as pessoas, estava tudo bem. Rapaz, eu fiquei chocado com um ator americano que eu gostava muito do trabalho dele, Robin Williams, né? Uma babá quase perfeita. Quem não assistiu clássicos, o primeiro filme do Jumanji, que é o que eu gosto, os outros não prestam, mas o primeiro foi bom, entendeu? Ou seja, aquele homem fazia brincadeira, Pat Adams, ou seja, O Amor é Contagioso, obras-primas do cinema. O cara era simpático, o set de filmagem se alegrava com a presença do cara. O cara tinha depressão profunda, tomava quase um balde de remédio por dia, mas vivia em resiliência artificial. E sabe o que eu acho pior? É que essa resiliência artificial, a pessoa mente para si própria dizendo, eu estou bem. Aí ela para de tomar o remédio. Quando ela vai no pico da crise da depressão, não suporta o pico e acontece o que aconteceu com ele. Aí você depois fica pensando, nossa, mas fulano era tão alegre, fulano era tão de boa com a vida e foi se matar, que absurdo! Aí tem gente, né, mano, que diz assim, vai pro inferno, não tem Deus no coração e tal. Exatamente,
não é crente não. Eu queria que você repetisse um termo comigo. Ineputável. Ineputável. Não, fala com mais força. 1, 2, 3, vai. Ineputável. Uma pessoa ineputável é uma pessoa que não tem responsabilidade sobre si mesmo. É uma pessoa que não é capaz de decidir sobre si mesmo. O F33, que é o CID de depressão, prevê ineputabilidade, ou seja, a pessoa é deprimida a um grau que ela não pode ser deixada sozinha. Por quê? Porque ela não pode estar no controle da própria vida. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Me diga uma coisa: uma pessoa ineputável, ela não tem o poder, segundo o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, toda a medicina reconhece, ela não tem como decidir sobre si mesma. Ela pode dirigir? Teoricamente ela não pode. Por quê? Se ela não tem controle sobre ela vai, o carro vai virar o que na mão dela? Agora me diga uma coisa: quantas milhares de pessoas estão nesse estado dirigindo por aí? Só que o problema não tem legislação, então veja o povo todo dirigir. Vou dar uma notícia para vocês. Fale comigo: 23% dos acidentes mortais que acontecem por aí são por ineputabilidade. Pessoas clinicamente proibidas de dirigem. Lembra quando eu falei para vocês que tem só uma lei do Distrito Federal a respeito? Cara, por exemplo, tratar disso. O senhor não pode dirigir. O Estado proíbe você de dirigir. Deveria haver isso, mas não há. Você acha necessário que existisse isso? Necessário? Isso é urgente. Irmãos, eu não sei se vocês estão tendo a noção do que eu estou falando. Depressão é um assunto seríssimo. E eu faço questão de abordar por todos os lados, porque daqui a pouco, quando você vier me fazer a pergunta, você vai ter uma pergunta mais bem fundamentada, mais em cima de um eixo. Vai lá, Abel, passa aí. Aqui nós conhecemos agora, até aqui nós conhecemos, agora podemos combater. Atenção, a depressão jamais representou um sinal de fraqueza, mas um sinal de quem foi forte por tempo demais. Pessoas que fazem questão de mostrar força todo o tempo. Isso gera exaustão psíquica. A pessoa dorme, mas não descansa. Quando acorda mais cansado. Quem já viveu isso? Aí sabe o que acontece? Eu vou colocar aqui uma doença oportunista. Você sabe que dependência química e dependência alcoólica também são doenças. Você sabe para quê? Clinicamente falando, as pessoas bebem? Clinicamente falando, para desacelerar o pensamento, para conseguir dormir. Elas tomam remédio para desacelerar a mente. É a paulada líquida que ela precisa tomar, porque senão ela não repousa. Irmãos, até aqui eu apresentei o monstro. Só que eu queria o seguinte: a partir daqui vai ser terapia. Até aqui foi diagnóstico. Alguém tem uma pergunta até aqui? Você está livre para perguntar o que você quiser. Por favor. A depressão ela só tem quadro integral, só quadro físico. Desculpa, eu não ouvi direito. Ela só tem quadro físico? Não. Sim. E ela se apresenta
dor, medo, impaciência, irritabilidade. Tudo isso são sintomas que vão gerando ansiedade e que pode se tornar depressão. Aonde é que esses sinais estão separados do físico ao espiritual? Porque eu entendo depressão como um processo físico, natural, de alma e de espírito. Nós temos essas 3 classificações dentro da Bíblia. Tem um amigo meu que fala que dependência química e depressão são doenças biopsicossociais e espirituais, né? Psicossomáticas também. O que acontece é que todos esses sintomas, eles representam base para o oportunismo do inimigo. Pessoa que está ansiosa, cara, eu nunca vi um patrão que faça tão bem a mente do que o que Jesus falou: não vos preocupeis com o amanhã. Se você soubesse a força terapêutica que isso tem, só que sabe o que é pior? Quase ninguém consegue. A terapia do agora talvez seja a mais poderosa terapia que exista contra essa categoria de patologia. Sempre quando tem pessoas que vêm conversar comigo, eu uso muito isso. Você é o seu agora. Viva o seu agora. A ansiedade é medo ou mal-estar do porvir. Olha bem, tirando a pessoa do agora. O trauma é medo, ansiedade, mal-estar com o que viveu, passado. Veja bem, tirando também a pessoa do agora. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica. Você é capaz de viver a sua vida priorizando agora? Você acha que você tem essa capacidade? Ninguém tem. Mas aí que está. É uma luta que nós devemos ter, nos reeducando, nos condicionando, e é justamente aí que a questão espiritual entra. Quando quer que você esteja em 2 lugares temporais ao mesmo tempo. Pessoal, você só pode estar em um lugar. Sérgio, você está onde? Sabe, tinha um nome de um programa que graças a Deus acabou, que era um programa de muito mau gosto, chamado Aqui e Agora, né? Eu não sei se vocês sabem, a primeira vez que esses 2 termos surgiram juntos foi Freud. Freud ele dizia o seguinte, que um homem que vive o aqui e o agora é um homem que vence com muito sucesso todo tipo de patologia. Eu não sei se vocês pararam para pensar, toda armadilha espiritual quer quebrar o agora, ou então a maioria. Venha que você vai ter prazer, venha que você terá sucesso. Olha, meu, terá só a quebra do agora. Vai acontecer isso, o carro vai bater, vai. Eu perdi isso, eu não sei se vocês estão conseguindo entender. A quebra do agora talvez seja a coisa mais doentia na vida do homem. E o que é mais curativo é você resgatar a consciência desse agora. Isso, bio, psico, social e espiritualmente falando. É o único mandamento que a maioria dos santos. A gente só vive o agora. A ilusão. É a ilusão que está fora do agora. Exatamente, que nós não vivemos, porque você pode programar. Por exemplo, você programa o dia de amanhã, mas você só vai viver ele amanhã. Sabe qual é a dificuldade? Sabe qual é a dificuldade? As pessoas dizem assim, então eu não posso ser organizado. Cara, se organiza, Sim. Mas não fica fixado. Porque aí vira o quê? Vira toque. Fala, Bruno. Mas
mutação ou eu não consegui captar direito? Olha, a predisposição genética, por exemplo, um indivíduo que ele tem baixa geração de serotonina ou de dopamina, a família dele, na estrutura genética dele, produz esse neurotransmissor de maneira carente. E isso passa para os seus descendentes. É uma predisposição genética. Uma coisa que é a lei do uso e desuso, né? Por que o pescoço da girafa ficou comprido? Com o passar do tempo, o animal precisou comer folhas do alto. Ou seja, de geração a geração, existe uma adequação do ambiente. A gente chama isso também de aculturação ou antropomorfia. Quando você precisa usar isso muitas vezes, você desusa isso. Há 15 gerações atrás, se os teus antepassados tinham um hábito alimentar, aquilo pode interferir no teu trabalho cerebral. Por quê? Porque eles desenvolvem uma carência. Geração a geração isso vai sendo transferido. Por favor, pode falar. Você comentou sobre o toque. Então, se uma pessoa também tem toque ou ela é bipolar, ela pode ter uma predisposição de depressão? Geralmente, pessoas com toque, o toque é uma patologia oportunista da depressão. Em geral, as duas vêm juntas. É muito difícil um não ter o outro. Entendeu? A bipolaridade, ela é uma coisa bem relativa, porque assim, a própria depressão, ela te dá oscilação de humor. Então, separar as duas é uma coisa muito, muito delicada. Eu nunca conheci um bipolar que não fosse depressivo também, insatisfeito com ele próprio. Ou seja, aí a gente entra numa outra patologia, que é a egodistonia. Tem uma doença, uma psicopatia que eu falo muito, a Carol disse que eu tenho que parar de falar dela, que é a misantropia. Ela diz assim, nossa, você só fala... É porque a maioria das pessoas tem isso hoje em dia. Misantropia é não gostar de gente, é ter a tendência a se isolar. A pessoa não gosta de gente perto. Mas é porque isso é um mal oportunista que tem sido desenvolvido em altíssimo grau ultimamente. As pessoas são egoístas? Não, elas estão desenvolvendo um grau de individualidade crescente. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, posso ir primeiro? Qual é o seu nome? Carol. Fala, Carol. Desculpa, Carol. Alguém fica próximo aí para falar para mim, porque... Quanto à automutilação gerada pelo sofrimento excessivo da depressão. A automutilação, ela acontece por falta de medicação adequada e existe o quê? Uma atrofia de uma determinada região do cérebro. Então o que acontece? Você precisa entrar com medicação adequada. É o que eu acabei de falar, pessoas que têm de repente uma outra patologia e estão na medicação errada. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes demora anos para os médicos encontrarem a medicação certa para cada pessoa. Carol, vou te falar uma coisa. Eu tive notícia de uma pobre senhora que ela demorou 11 anos para o médico encontrar a medicação correta e a dosagem correta para ela. Por quê? Porque varia de pessoa para pessoa, entendeu? Aí se você não tem a quantidade certa, no tempo certo, do jeito certo, o teu inconsciente começa a trabalhar contra você. Interessante que o corpo humano, na tentativa de se autodefender, ele dá sinais. Mesmo que sejam sinais exógenos, que é a automutilação, sinais pérfidos. Ou seja, eu estava fazendo uma pesquisa e um amigo meu me ajudou. Teve uma pessoa que ela se encheu de piercing. Depois que ela se encheu de piercing, ela entrou numa depressão porque ela não queria nada daquilo. Então o que ela queria? Ela fez isso por quê então?
Porque na verdade, cada vez que ela colocava, furava para pôr o piercing, aquela dor era uma válvula de escape para uma patologia que ela tinha. Ou seja, ela era esquizofrênica paranoide em último grau. Quando ela foi acertar a medicação dela, ela parecia um robocop, a cara dela cheia de ferro. É lastimável, ela dá muita dó. Então tem automutilação, aí entra o masoquismo, que também é um pedido de socorro. Todo masoquismo é pedido de socorro. Toda faixa de masoquismo é pedido de socorro. Toda. Não existe um único caso de exceção. Agora é um pedido de socorro inconsciente. Aline? Eu convivo, né, com pessoas. Minha mãe teve depressão durante a vida toda. E essa questão hormonal, ela foi descobrir que ela tinha uma deficiência no sistema nervoso central, tinha um hormônio chamado lítio. Ela tinha um déficit nesse lítio, e o déficit desse lítio dava um tilt no cérebro, e ela tomava antidepressivos. Ela foi achar a medicação correta depois de 15 anos. Aí ela foi descobrir que ela tinha um déficit, então ela tem que ver a dosagem hormonal dessa questão, e junto com o antidepressivo entrou um equilíbrio, né, hormonal e um equilíbrio emocional também. Só que o pastor está falando sobre outras coisas que agregam o depressivo, toque, enfim, outras coisas. Patologias oportunistas. Exatamente. E como ela vive muitos anos com antidepressivos, eu percebo que de tempo em tempo vai agregando outras coisas. E a gente tem que ir lidando, vendo como que agir. Por isso que é importante a família entender, ver que não é uma frescura. O codepressivo, Aline. Você já concluiu a sua pergunta? Não, eu só estava dando uma questão uma observação, né? sobre a questão hormonal, e eu achei bem interessante. Claro. Você sabe qual é o grande problema? Vamos falar um pouco desse, já que você citou, eu me concedo a liberdade de falar um pouco a respeito. 15 anos com medicação errada. Agora calculem o prejuízo neural que essa mulher não teve, porque enquanto ela tomou a medicação errada, regiões do cérebro foram bombardeadas quimicamente por coisas desnecessárias, e ela teve uma perda neural, sem falar do sofrimento. Aí o codepressivo, no caso você, sua família, sofre muito mais. Eu queria que você, aquele que está escrevendo, anote, aquele que não está, repita: exame de mucoproteína. Eu acho que toda pessoa deveria fazer um exame desse pelo menos uma vez na vida. É um exame de sangue muito específico, em geral muito caro, mas ele define uma série de coisas e permite que o médico ele identifique, por exemplo, cara, isso é lance hormonal. Aí o que acontece? Depois dela ter sofrido um monte de tempo, as patologias oportunistas começam a se instalar. E para você tratar aquilo, aí é mais medicação, é mais esforço e mais sofrimento. Meu irmão, você tem uma pergunta? Por favor. Em relação à resiliência artificial, quando você é a pessoa em si que tem que entender isso, ou você de fora pode falar para a pessoa, você sabe da situação dela? Se você tem um trato, um traquejo, se você sabe abordar a coisa com uma certa sensibilidade, com educação e com respeito, é muito delicado. Mas olha bem, em geral, o portador de depressão, ele quer dar uma de super-homem, ele não se aceita. Se tiver alguém que fale, eu quero te ajudar. Quero te ajudar. Você não acha que está na hora de procurar um médico, alguém, porque eu vejo você sofrendo com isso e com aquilo. É delicado, mas se o codepressivo puder fazer, é muito bom. O perfeito seria que o depressivo em si, ele dissesse: eu estou arrebentado de cabeça, eu preciso de ajuda.
O perfeito seria isso. O que, infelizmente, em geral, não acontece. Mais alguma pergunta? Por favor. Sim. Eu estava com 20 anos. Depois de quase 10 anos, eu descobri que eu era bipolar. Eu estou com a depressão bem aflorada. Sou sozinha. Desculpa. Não estou bem. Não tenho condições de fazer nem os exames. Não tenho psiquiatra, porque na cidade não tem. Tenho. Precisava fazer os exames, eu tomo limite. Precisava fazer os exames por causa do rim. Então, assim, não é que eu queira lutar por mim, eu estou tentando. Só que eu estou desempregada. Então está tudo sabe, parece que eu estou dando a volta e voltando, dando a volta e voltando, sozinha. Irmã, aquilo que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai te ajudar. Eu praticamente, me desculpa, gente, mas eu só quero desabafar. Fique em paz, nós estamos aqui para isso. Eu tenho um filho que não liga para mim. Eu tenho mãe, irmãos, que quando eu peço ajuda, mandam me virar. Eles moram cansados, ou não têm condições. Eu vivo sozinho, eu pedi comida falando que foi eu sem comida na minha casa e falei para ela, não tem problema, eu estou matando, não estou roubando. E muitas pessoas falam, é verdade, a gente fala que é escura, que é depressão. A minha própria mãe fala que eu tenho que ter força de vontade para correr, para isso, para aquilo, mas eu só queria, nesse momento, eu só queria um pouco assim, sabe, de carinho, de atenção, falar, não, vai ficar tudo bem, só isso. Trabalho como empregada, sua vida na mão de Deus, só isso, alguma que sabe, eu tenho tudo isso focado aqui na cadeira. Doer, vocês não têm noção. Dói demais. Eu não estou saindo mais de casa. Eu não gosto de ficar perto de gente. Não sei, acho que foi Deus que me trouxe aqui hoje, agora você vai me dar. A gente tem essa doença e ninguém. Eu tento, sabe, um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas eu não consigo. Está difícil, gente. Eu só estou. Mas eu não estou prestando atenção, eu não aguento mais. Eu juro, eu estou entregando já, eu não aguento mais. Está muito difícil. Seu nome é Cíntia. O que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai te ajudar. Me desculpa. Não tem nada de pedir desculpa. Aliás, você fez o que é certo fazer. Eu só não estou suportando mais sozinha, entendeu? Eu acho que pegar minha mão e levar tá difícil já. A gente vai tentar te ajudar, tá bom? Obrigada. Desculpa. Em paz. Nancy? Pastor, eu só ia falar assim que o senhor não acha que o campo médico, a medicina hoje, está muito aquém de todas essas doenças que têm aparecido? Os médicos não estão assim tão preocupados em descobrir o que o ser humano tem? Olha, porque eles olham, eles dizem assim, vou te dar um remédio
outro irmão, que faleceu aos 51 anos de idade, ele tomou durante 13 anos aqueles remédios pesadíssimos para negro. Agora não lembro o nome aqui, todo Cardenal era um deles que ele tomava. Depois de 13 anos, o próprio médico que cuidava dele há 13 anos, que ele ia no médico há 13 anos, que indicou ele para o médico do cérebro, neurocirurgião. Esse médico do coração descobriu, depois de 13 anos, que a doença dele não era do cérebro e era da válvula mitral. Todos esses remédios que ele tomou, a esposa dele chegou até a internar num hospital psiquiátrico. Eu tive que ir lá e tirar ele lá de dentro, porque ele estava apanhando de enfermeiros, dos doidos, porque ele não era doido. Então, desenvolveu nele uma depressão, ele morreu depressivo. Às custas dessa rotina. Às custas dessa rotina toda, em que ele vivia dentro dos ambulatórios médicos, a esposa dele trabalhava no INSS, tinha os melhores médicos, mas... Você sabe o que acontece? Assim, há mais ou menos uns 10 anos atrás, faz quantos anos que eu estava na Cruz Branca, Carol? Faz quantos anos? 2010, vai fazer 10 anos. Eu tive uma conversa com uma psicóloga e a gente sentada assim, eu perguntei a ela o seguinte: eu disse, faz quantos anos que a psicologia não descobre nada, não avança, que a ciência psíquica não tem um real avanço científico? Ela olhou para minha cara, regalou os olhos assim e ela disse: eu acho que desde que a psicologia existe, não houve nenhum avanço de pesquisa de lá para cá. Eles têm conservado o mesmo sistema de ação. Quando a gente fala isso, a gente fala de psiquiatria, neurologia, por incrível que pareça, e outras ciências afins. A neurologia nem tanto, porque por ser cirurgia, né, Bruna? A coisa de vez em quando tem uma técnica a mais. A grande inadimplência, ela acontece no seguinte: o sistema público de saúde, o cara quer ganhar tempo. Então ele faz uma receita, joga em cima de você, um remédio para disfarçar sintoma, e não existe essa preocupação. Pessoal, vamos falar sério. Quem aqui já tinha ouvido falar do exame de mucoproteína? Levanta a mão. Você já tinha ouvido falar? Pois é. Aqui nós temos quantas pessoas? Mais ou menos. Aqui tem umas 40 pessoas? Por aí? Pois é, 40 pessoas, uma ouviu falar. Qual é o percentual disso? 0,2%? Ou seja, para fazer uma varredura responsável, dá trabalho. E a galera não quer, a galera não está afim. Né? O certo seria... É só fazer o pedido. Pois é, era só fazer o requerimento. Só que o certo seria o quê? Não, vamos fazer um check-up legal, vamos dar uma olhada do que realmente acontece. Quando você for ao médico, fale com ele, escute. O que eu tenho? O que a gente pode... O senhor tem certeza? Uma segunda opinião médica não custa nada, você que pode. Ah, mas eu tenho meu médico de confiança. Tudo bem, procure uma segunda opinião. Ah, vai confundir minha cabeça. Não. O esclarecimento você tem que buscar. É fácil? Não, não é fácil. Por exemplo, olha bem, a Aline falou, no caso da mãe dela, 15 anos tomando medicação na área. Olha você, seu irmão chegou ao óbito. E o problema era da válvula mitral. Ou seja, ele tinha escassez de oxigenação no cérebro. Exatamente. E isso repercutia. Agora me diga se não é um absurdo o sujeito tratar a cabeça e estava tendo problema de coração. É um cúmulo do absurdo uma coisa dessa. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente sair do bloco do diagnóstico? Por favor. Não é ignorância das pessoas falar que depressão é falta de Deus, porque muitas pessoas ficam
elas se sentem. Não. Enfim, acho um absurdo que as pessoas de dentro da igreja tenham depressão. Ó, como a gente acabou de falar, né? A questão de doença, eu nunca ouvi falar de alguém que quisesse ser doente. Assim, não, eu estou afim de ficar doente. Já viu alguém assim, Luiz? Eu estou mó afim de adoecer. Não existe. Realmente a falta de informação é que provoca uma série de situações. Só que assim, vamos dar glória a Deus, que, por exemplo, num lugar como esse aqui, quero que você saiba que eu achei excelente, muito bonito da sua parte, você ter feito isso. Porque a ideia de descobrir é informar e também fazer terapia de grupo. Então você fez muito bem. Falta de informação, Sofia. É a nossa responsabilidade como igreja levar informação. Porque Jesus falou uma coisa, uma das mais, eu acho que é uma das mais representativas máximas de Cristo. Conhecereis a verdade. Ou seja, a verdade liberta. Liberta de ignorância, liberta de um monte de coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, Sibeli, depois Karen. Quando você falou de legislação, né? Que realmente pode dirigir. Eu passei, você conhece a história, eu passei um bom tempo com depressão. E eu trabalho em outra cidade. Então eu dirijo, né? 40, 50 quilômetros, 90 quilômetros para ir e voltar. E eu tomei remédios assim, pesados mesmo. Tanto é que Castelo Branco, que era minha rotina de trabalho, era 8 horas da manhã, eu ia dormindo, mas eu estava medicado. E eu apaguei, estava no volante. Mas ali por inteiro, o volante já veio comigo. Quando eu joguei o carro, no pneu do caminhão, que era a condição pior ali, né? Mas ainda bem que foi no pneu, bateu no pneu e me jogou de fora. Então amorteceu, né? Aí eu despertei. Então, é a questão da legislação, ninguém está pensando muito bem, né? Aí eu falei, não vou tomar mais esse remédio. Parei. Agora perceba, o grande problema não foi em algum processo, aliás, em algum momento do seu processo, você não foi devidamente esclarecido. Aí o que acontece? Você toma uma medicação, está exposta a um risco, coloca outras pessoas em risco. Agora, nós já detectamos aqui, em que? Faz quanto tempo que a gente está aqui já? 40 minutos? Uma hora? Uma hora? Ou seja, a gente detectou uma falha, pesquisa clínica, falha de atitude jurídica, e aí o pessoal quer cobrar da população a consciência. É muito difícil. A gente entende perfeitamente você, Cíntia. Porque o portador, ele enfrenta uma luta contra o mundo, junto com o codependente, sozinho. Você terminou a sua consideração, Sibeli? Não. Obrigado. Cara, é você e depois eu vou para a terapia. Fala. Não sei se você já falou em alguma coisa parecida também, mas a questão da resiliência artificial é um exemplo. Se a gente, como que nós conseguimos identificar uma pessoa que tem essa resiliência artificial para a gente conseguir ajudar? Porque se ela tem uma resiliência artificial, ela vai conseguir fingir que ela está bem, ela não vai te mostrar que ela está com um sintoma de depressão. Como que a gente consegue identificar isso de alguma forma? Na sua convivência com essa pessoa, você vai perceber traços de bipolaridade, você vai perceber ansiedade. A pessoa não tem nenhuma unha inteira, porque a ansiedade dela é o extremo, ela rói direto as unhas. Você vai perceber que ela praticamente não come, ela engole o alimento. Se ela puder pegar quentinho e botar na boca todinha assim, entendeu? Porque ela tem que ter uma válvula de escape.
ou na comida, ou no filme. Ela tem que ter alguma coisa, algum ponto de pico. E a convivência sempre identifica. Nada vem do nada. E nada escorre sem deixar vestígio. Sempre deixa algum sinal. Irmãos, pessoal, vou dizer uma coisa. Toda patologia deixa sinais. Nenhuma patologia é absolutamente invisível. A convivência vai te dar os sinais. Entendeu? Pessoa que ri muito, ri demais, sabe? Você até fica estranhando, porque é atípico. Entendeu? Beleza? Pessoal, eu vou para a segunda parte agora. A gente aprendeu o que é o bicho. Agora vamos começar a tratar esse bicho. Beleza? Beleza? Vai lá, meu. Primeiro passo. O primeiro passo é não esconder seus sintomas. Procurar ajuda médica e terapêutica. Ajuda médica, auxílio de diagnóstico e farmacológico. Ajuda terapêutica, acompanhamento psicanalítico. Vou falar uma coisa para vocês. Estou tomando remédio. O médico, eu vou lá uma vez por mês no médico. E estou fazendo só isso. Você acha que adianta? Ah, eu já estou indo também no analista. Eu estou só no analista. Adianta? Como eu acabei de falar, pessoal, é multidisciplinar. Precisa dos dois. Agora, por que os dois? Vou voltar a bater na mesma tecla. Aline, desculpa, porque você citou, eu estou usando, entendeu? 15 anos de medicação errada. Cara, passou 15 anos indo no médico. E se ela não fosse? E o seu irmão também. Então, o primeiro passo é o seguinte: não vou esconder, eu tenho um problema. Então, eu tenho que confrontar esse problema. Como? Médico e analista. Ah, mas não tem um psicanalista, tem um psicólogo. Certo, vai lá. Terapeuta ocupacional, você tem que ter um acompanhamento. Fale comigo, partilha. Partilha. Não, fala com vontade, vai, partilha. Partilha. Eu não sei se vocês já observaram isso. Todo problema que você descreve seguidas vezes, ele vai perdendo importância para você. Mesmo que seja a morte de um ente querido, você fala uma vez, fala duas, fala. Quando é na 10ª vez, aquilo meio que se encaixou na tua consciência. A partilha é uma maneira de tratamento. Só que tem uma coisa: não é todo mundo que está preparado para te ouvir da maneira certa. Então você precisa ter partilha. E é como você falou, o médico te dá o diagnóstico, dá o remédio, é o analista que vai te ouvir. Seria muito bom que o médico também escutasse. Mas, enfim. Segundo passo, vamos lá, Rabelé. Compartilhe suas emoções. A tristeza proporcionada pela depressão leva ao isolamento social. A partilha, que eu acabei de falar, amortece, dilui o peso psíquico. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem falado muito de discipulado aqui, né? E o discipulado também serve para isso. Diluir peso psíquico. Ter alguém que te escute. Agora me responda uma coisa. Eu já estou aqui, falei de doença, falei de lei, de problema, falei de morte, falei de vida, e aparece agora a partilha num elemento que tem sido muito falado aqui na igreja. Que é o quê? É necessário. É muito necessário. Fico pensando o seguinte: pessoas que confrontam esse problema absolutamente sozinhos são pessoas que... Vamos considerar o seguinte: ninguém que vive sozinho uma vida inteira pode ser sadio. Estava conversando com a Carolina no caminho, a gente foi fazer uma visita, a gente veio para cá e a gente chegou a uma conclusão.
Você conhece alguém de 40, 50 anos que mora sozinho, que não tem namorado, namorada, que vive sozinho? Você conhece alguém assim? Que não tem uma família, que não tem filho, que não tem ninguém, mora sozinho. Você conhece? Agora me diga uma coisa. Sofre de depressão. E é de dentro da nossa igreja. Agora vai vendo. Uma pessoa assim. Ah não, tá solteiro, vamos arrumar um casamento. Cara, eu não sei o que é esse filho. Eu não sei porquê. É uma mania de um tal de casa a casa, de estar botando bambolê de ouro no dedo dos outros. Mas calma. Vamos andar, entendeu? Vamos ver a situação, como é que ela é, como é que ela não é. Deve. Queria saber a sua opinião, Queria saber a sua opinião. Cabeção, você falou comigo ou com ele? Não, Não, porque falou, queria saber a sua opinião, Cabeção. Aí eu. queria saber a sua opinião sobre uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante, que eu acredito muito nisso. Sobre a questão das pessoas, da gente, né, no nosso dia a dia, a gente ficar falando, repetindo tristeza, essas coisas assim. Pondo pra fora. E essa questão de, por exemplo, todos os dias uma pessoa, todos os dias ela levantar, ai, meu dia vai ser ruim, ai, eu estou triste, no outro dia, meu dia vai ser ruim, eu estou triste, meu dia vai ser ruim, eu estou triste, e assim por diante, a pessoa começa a acreditar naquilo, por mais que não seja uma verdade, começa. Mas o sentido de você dar partilha não é você se enquadrar na vida do hard. Entendeu? Quem conhece aqui o hard? Cara, você conhece o hard, você é novinho, você não conhece não. O hard. Tinha um desenho animado há uns 20, 30 anos atrás. Mas é agora que eu vejo que realmente eu estou ficando velho. Chegou a conhecer? Não. O Lipe era um leão otimista e andava com uma hiena pessimista. Agora preste atenção. Não sei se você disser que conhece o Lipe e o Hard, eu vou cair durinho aqui. Quando teve desenho. Vai ser. O Hard é uma hiena que era pessimista. Me diga aqui uma coisa, naturalmente, qual é o barulho que uma hiena faz? Ela ri, né? Parece uma gargalhada. Aí o Hard, pois é, tu sabe, pois é, dizia, ó vida, você perguntava, Hard, você está bem? Eu estou livre, mas eu estou com a dor de cabeça. Ou seja, sempre tinha que ter um negócio. Você está entendendo? Quando você partilha, não é você se auto-impor com o pessimismo. Não. É você tratar do que você confronta de um posicionamento maduro. Você está entendendo? Você diz, cara, eu estou enfrentando isso. Olha bem. Nossa, bicho, eu estou lascado. Olha, cara. Pisei na bosta, tá? Não é esse o sentido. A partilha é outra coisa. É você confrontar o problema. Não é você abraçar o problema com paixão, entendeu? É um outro sentido de abordagem. O senhor acredita no poder da, por exemplo, ali uma monte de coisa, né? A pessoa vai lá, o conselheiro, uma conselheira, começa a partilhar. O senhor acredita, por exemplo, né? Queria saber a sua opinião sobre isso. Se uma pessoa ela buscasse mudar radicalmente a vida dela, o dia a dia, as formas de pensar, ela buscasse se conhecer melhor, sabe? E buscasse, por exemplo, desenvolver uma inteligência emocional para ela saber lidar com ela mesma. O senhor acredita que a inteligência emocional pode influenciar uma pessoa a ter uma melhor? Olha, com certeza melhora, mas tem uma coisa, a questão do radical é que é complicado. Porque tem um detalhe. No começo eu falei, eu bati uma tecla uns 4 minutos, no momento, falando do processo. É vencendo. Olha bem, processo. Tudo que vem fácil vai fácil. Ó, tô bom curado. Nossa, tô bem.
Não é assim que funciona. Processo. Acompanhamento. Passo a passo. Interessante que eu coloquei passo ali, justamente para controlar isso, para não ter exagero. Tô curado, tchau. Isso é muita infantilidade, na verdade. Irmão, vou falar uma coisa para você. Curar é processo, não é momento. Cuidado com isso. Vai lá, velho, terceiro passo. Procure acompanhamento psicológico. A depressão é uma doença atrelada à melancolia, à angústia, sendo, portanto, um sofrimento psíquico. É o que a gente acabou de falar. Só que tem um detalhe que eu queria falar assim de uma maneira bem madura com vocês. Olha, eu tenho um bom amigo e ele me escuta. Uma vez eu fui visitar um doente acamado, viu? Essa você vai gostar, mãe. Eu fui visitar um doente acamado, aí junto com outro amigo meu pastor. Aí esse amigo meu pastor chegou no leito do doente assim. Coitado. O cara ouviu. Faz quanto tempo que você está aí, meu irmão? Sofrimento, né? Nossa. Olha, eu não lembro de outra coisa, não, quando você trabalhava, não. Olha, eu não lembro da sua mulher também, que te deixou, entendeu? Concentra aqui, entendeu? Você não precisa de mais nada do que está lá fora, entendeu? Você está mal, mas você vai ficar bem, entendeu? Nossa, faz quanto tempo que você está aí mesmo? Sabe, cara, ele ficava fazendo o cara remoer pensamento quando ele estava bem, sabe? Eu tive que chegar dentro e dizer assim, pelo amor de Deus, você é perdoa. Porque eu tive, pelo amor de Deus, você vai matar o monstro, vai ficar aí. Não, estou tentando consolar, assim, então pega um pau, bate na cabeça dele, você vai melhor. Onde você está, você vai matar ele, sai daí. O acompanhamento profissional, ele sabe como te escutar. Ele não vai dar pitaco, ele sabe te escutar da maneira correta. Vai lá, velho. É. Tá. Irmão, tente dormir bem, nem tanto e nem tão pouco. Eu não sei se você sabe, dormir vicia. Alguém sabe disso? Dormir vicia. E vou te dizer uma coisa: quando você ultrapassa demais a copa do seu sono, você atrofia uma região do seu cérebro chamado mesencéfalo. Olha comigo, mesencéfalo. Você pode ver que todo mundo que dorme demais, ou dorme muito mesmo, ou dorme demais, tem um raciocínio lento. Demora a conseguir encaixar as ideias. Pastor, então como é que faz? Vigília. Vigília não, disciplina. Vigília. Disciplina. É como dar uma ação de vigília, auxiliar da Carolina. Tá assim. Disciplina. Cara, eu dormi 8 horas por dia. Mas eu ainda estou com sono. Não vou inventar, toma banho frio. Quê? Banho frio. Disciplina. Porque se você não disciplinar isso, você vai ter um prejuízo neural. Vai lá, Abner, próxima. Olha bem, pessoal. Por favor. É verdade. Na verdade, quem dorme pouco, ele acumula dislexia. Ele também não consegue prestar atenção direito. Não consegue assimilar. O raciocínio dele fica em prejuízo. Ou seja, a hipersonolência tem os mesmos sintomas da hipossonolência. Ou seja, o muito e o pouco têm os mesmos sintomas. Você precisa ter disciplina nisso. Então você vai se prejudicar.
Pessoal, vou te dizer uma coisa, naturalmente, o ser humano, em sua natureza normal, 8 horas está bom. Ah, não, eu passei a noite acordado e tal. A reposição de sono é outra coisa. Mas eu estou dizendo dentro da tua rotina. Olha bem, pratique meditação, mindfulness, canalizando a atenção. Fala comigo, canalizando a atenção. Vou falar uma coisa para você. Quem aqui faz caminhada? Quem já fez caminhada? Foi ótimo. Pessoal, olha bem, povo de Deus, a caminhada em si, ela já é terapêutica, ela já é algo que te faz bem, porque ela oxigena seu cérebro e ela consegue ter ótimos efeitos. Só que tem um detalhe: se você caminhar num trajeto diferente todo dia, ela é melhor. Por quê? Porque o teu cérebro tem a sensação de descoberta enquanto você está oxigenado. Então, aquela sensação de descoberta vai melhorar a tua qualidade de vida. Ou seja, você vai ocupar sua mente enquanto tem um trabalho físico. Eu queria que você entendesse. O pessoal fala assim: ah, pastor, eu passo o dia trabalhando, para que eu vou caminhar? Pois é. Só que tem um detalhe: esforço físico estressante é diferente de esforço físico relaxante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Teu cérebro entende e trabalha de uma maneira diferente. Vai lá, gente fina. Bom, eu também falo da atividade física, só que as pessoas elas não acreditam nisso. Quando você está em movimento, a atividade física prazerosa, você produz dopamina, serotonina, um monte de neurotransmissores que vão ajudar você. Ou seja, você vai ser seu remédio. Você vai trabalhar para segurar. Aí tem gente que diz assim: eu não tenho tempo, eu não tenho saúde, eu não aguento. Sérgio, você já nasceu quantas vezes? Você vai morrer quantas vezes? Então, se a gente tem uma vida só, vou te dar um conselho: encontra tempo para você viver bem, porque depois não vai ter desculpa, não tem segunda chance. E esse negócio de dizer: eu estou tão cansado, eu estou trabalhando demais, a atividade física vai compensar isso. Com o tempo, o teu corpo até vai pedir mais. Beleza? Avante. Atenção. Todo tratamento leva tempo. Por isso se faz necessária a participação da família como agentes motivadores do tratamento. Já tomou remédio hoje? Já fez caminhada hoje? Como é que é? Já fez, já foi, já voltou? Pessoas que estejam participando da tua vida, pessoas que te ajudem. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu vi uma certa... Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Causa mais... Fobia afeta, sim. Sim, afeta e afeta muito. A fobia pode provocar uma depressão, ou a depressão pode provocar fobia. As duas são proporcionais e em geral estão juntas. Entendeu? Nos anos 80 teve um imbecil. Vai comigo, imbecil. Imbecil. Não, calma. Eu queria que você caprichasse no imbecil. 1, 2, 3, vai, imbecil. Imbecil. E um psicanalista americano que, por exemplo, você tinha aracnofobia, você tinha medo doentio de aranha. Ele lhe amarrava numa cadeira e botava a aranha em cima de você.
Ele achava que isso era terapêutico, né? Fazer a pessoa confrontar um negócio na marra. Até o dia que um cliente dele morreu de infarto. Entendeu? Ou seja, é um esquema imbecil, um confronto imbecil. Fobias se tratam com atenção e confronto gradual. Próximo aí, Abner. Pessoal, olha aqui. Não abandone o tratamento. Começou a tomar remédio? Vá até o final. Ah, não, eu estou me sentindo bem, eu vou parar de tomar. Não. Vá até o médico, sim. Olha, eu estou me sentindo um pouco melhor. O que o senhor acha? Não faça nada por sua conta própria. Vai lá, a depressão, se negligenciada, pode prejudicar seu cérebro na mesma proporção do mal de Alzheimer. Eu não sei se você sabe, Alzheimer e Parkinson sempre andam juntas e são doenças neurodegenerativas. A depressão mal curada pode ter o mesmo efeito. Vai lá, Abel. Toda vitória no primeiro passo de sua busca. Comece no primeiro passo de sua busca. Cara, eu coloquei passo a passo aqui. Eu coloquei diagnóstico e terapia. Passo a passo. Sem exageros. Sem tropeçar. E não é que você vai caminhar rápido. Você vai caminhar devagar. Passo a passo. Alguém tem alguma pergunta? Estimulantes, cafeína, taurina. Não tem diferença? Não faz diferença nenhuma. São coisas de momento, né? Elas te dão uma euforia, só que quando o efeito vem, aí você cai na disforia. Ou seja, você vai para a sua depressão e ainda disfórico. Então você fica muito pior. E o interessante é que a disforia não tem retorno, né? Ela vai até a hora que você dormir. Se você dormir. Assim, não pode ser radical, né? Mas assim, toda depressão, ela é considerada uma doença. Mas ela é uma doença só patológica, só física. Porque se nós formos falar, nossa, a maioria está dominando sobre o povo de Deus, muitos homens da Bíblia tiveram medo de depressão, tiveram medo de depressivos. E se a Bíblia diz que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, então ela passa a ser o que? Como essa enfermidade? Porque assim, a minha irmã teve, né? Síndrome do pânico, teve injeção pós-parto, ela fez tratamento de medicação, bem leve, mas ela teve um acompanhamento psiquiátrico cristão, né? Então, assim, porque senão a impressão que a depressão era só uma doença como uma gripe, uma doença como câncer. Eu pensei, eu estou assim, que a Sofia perguntando de casos dentro da palavra, dentro da igreja, que estão na igreja. Nós sabemos que a depressão é uma tristeza profunda da alma, né? Então, quer dizer, a causa é isso física. Porque tem momentos que a pessoa passa, por exemplo, dela mesma, passou outra coisa, né? Da sua família está desempregada, não só o caso dela, mas muitas pessoas. O acompanhamento é aquele que está dentro da igreja, o acompanhamento principal, não é espiritual. Eu diria o seguinte, que é uma equipe, eu acabei de falar que é uma equipe multifuncional, multidisciplinar. O aconselhamento, o discipulado, o acompanhamento espiritual é evidente que vai te dar um plano de qualidade de vida, sim. Eu costumo dizer, mano, que o inimigo, ele é oportunista. Ele vê uma possibilidade, ele vai entrar e vai trabalhar naquilo. Claro. Existem casos e casos. Eu acho que se você tiver uma ação consciente de um servo de Deus que
conheça o trajeto da coisa. Olha, nesse momento aqui vamos orar, naquele momento vamos fazer isso. Ou seja, uma pessoa com equilíbrio, evidente que vai melhorar demais. Entendeu? Evidente também que o inimigo ele é oportunista, vai aproveitar de momentos para piorar aquilo. Então, a única coisa que se faz necessária é equilíbrio, para saber quando e como. Só isso. Eu acho, inclusive, que a espiritualidade ela sempre é positiva, quando ela é empregada de uma maneira equilibrada. E se a pessoa quiser já totalmente desequilibrada? Não, o equilíbrio que eu falo é do acompanhante, daquela pessoa que está te ajudando. Ou seja, uma pessoa que está dentro de uma comunidade e ela olha para você, ela intercepta o problema e ela equilibradamente vai para você a hora do diálogo, a hora de uma oração, a hora de uma intervenção, a hora de um diálogo de novo. É o equilíbrio do acompanhante e não do acompanhado. Entendeu? Mais alguma pergunta? Mas diga aí. Uma colocação, na verdade, né? Com relação a isso que o professor acabou de falar, ele entra até mesmo dentro daquela questão da partilha, né? Porque a partilha ela deve ser feita, né, pela pessoa com problema, para uma pessoa que esteja preparada, né, a ouvir, a entender o problema dela, né? E entra dentro do que vocês falaram agora. Não adianta simplesmente você virar um servo de Deus, né, vamos dizer assim, e acha que o problema é apenas espiritual. O problema é apenas, é coisa do capeta, é falta de Deus, porque não vai resolver. Porque nesse caso, a pessoa precisa ter esse equilíbrio que o pastor acabou de falar, de entender que a questão pode ser espiritual, mas que ela é física, né? Também. Então, essa a colocação que eu queria. Em geral, distúrbios psicossomáticos, em geral, eles precisam ter um ganho de qualidade incomparável. Não tem um acompanhamento espiritual equilibrado. É incomparável. Você tem um ganho. Olha bem, comunidades terapêuticas, existem hospitais psiquiátricos que têm um trabalho de capelania, mas não a capelania de visitação, a capelania terapêutica. Entendeu? A capelania terapêutica em hospitais públicos, ela funciona muito bem. Mas é claro, o capelão sabe aplicar aquilo. Eu tenho insônia. Se eu tomo um remédio, que seja remédio para diminuir a ansiedade, enfim, me acalmo e consigo dormir, mas eu tenho medo, de ter a necessidade de tomar esse remédio para dormir, de eu viciar. Olha, eu vou te falar aqui uma coisa. A melhor maneira de você encontrar solução é o seguinte: por que você não está dormindo bem? Porque você tomar um remédio para dormir é muito fácil, é muito cômodo, mas você não resolve o problema. Você dá uma mascarada no sintoma. Então, primeiro, descobre por que você não dorme e depois você começa a entrar, até para você evitar uma dependência farmacológica, que é um mal infinitamente mais grave que a insônia. Eu queria chamar o pessoal aqui, só que vai me ajudar, por favor, aqui um pouquinho. Quem gostou da palestra? Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai terminar com o louvor, mas eu quero que vocês saibam que mês que vem a gente vai ter uma palestra sobre um tema que também vai ser muito útil. Que Deus abençoe e muito obrigado pela atenção de vocês. Projeto Descobrir.